A vitamina B12, ou cianocobalamina, é uma vitamina hidrossolúvel sintetizada exclusivamente por micro-organismos. No caso dos humanos, a vitamina B12 é produzida endogenamente por bactérias intestinais. No entanto, elas não são absorvidas pelo corpo. Esse fator torna o homem dependente da alimentação de origem animal, como peixes, carnes, vísceras, leite e derivados. No corpo, essa vitamina é encontrada no sangue e armazenada no fígado. Em uma refeição, o alimento atravessa a abertura entre os lábios e chega até a cavidade oral, que é o local onde se inicia a degradação do alimento. Essa cavidade tem como revestimento o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. A queratina é importante para a proteção contra o atrito com o alimento. No tecido conjuntivo subjacente ao epitélio, há glândulas salivares que secretam um fluido seroso e mucoso. No caso da ingestão de um alimento de origem animal, a vitamina B12 é capturada pela aptocorrina, que é uma proteína R produzida nessas glândulas. A língua, presente dentro dessa cavidade, é formada por tecido epitelial pavimentoso não queratinizado, tecido conjuntivo e tecido muscular. A presença do músculo na língua permite com que ela misture os componentes da saliva, principalmente, nesse caso, a aptocorrina à vitamina. A ligação entre a cobalamina e a aptocorrina garante um mecanismo de proteção da B12 de maneira a evitar a sua hidrólise no meio ácido do estômago. Após a passagem pela cavidade oral, o complexo cobalamina-aptocorrina é deglutido com a ajuda da língua e chega até a orofaringe, que possui o mesmo epitélio da cavidade. Essa estrutura permite esse complexo chegar até o esôfago. O esôfago é um tubo muscular responsável por conduzir o complexo cobalamina-aptocorrina da boca para o estômago. O complexo agora se localiza no estômago. O estômago é um segmento dilatado do trato digestivo, tendo como função principal transformar o bolo alimentar em quimo, a partir de uma atividade muscular e química. Esta transição vai ocorrer por meio da digestão parcial dos alimentos e pela secreção de enzimas e hormônios, que correspondem às funções exócrinas e endócrinas do órgão. O estômago é dividido em 4 regiões: cárdia, fundo, corpo e piloro. Apesar dessa divisão anatômica em 4 partes distintas, as regiões do fundo e do corpo do estômago são histologicamente semelhantes, apresentando a mesma estrutura microscópica. Então, no estômago, vão ser diferenciadas apenas 3 regiões histológicas. A partir do objetivo principal do trabalho acerca da vitamina B12, é relevante enfatizar a região do corpo e do fundo do estômago, que correspondem aos locais onde as células parietais são encontradas em sua maioria. A relação entre as células parietais e a absorção da vitamina B12 será discutida mais adiante no trabalho. O corpo, assim como o fundo do estômago, tem a sua mucosa preenchida por glândulas tubulares, que podem se abrir nas fossetas gástricas. Essas glândulas são divididas em 3 regiões diferentes: istmo, colo e base, em que diferentes tipos celulares epiteliais presentes nas glândulas gástricas são distribuídos de maneira não uniforme. Desse modo, serão encontradas as células parietais, que foram citadas anteriormente, principalmente no istmo e no colo, sendo menos presentes na base. A camada mais interna da parede do estômago vai corresponder à mucosa gástrica, que é formada, por sua vez, por tecido epitelial superficial associado à lâmina própria e pela camada muscular da mucosa. O epitélio superficial é classificado como epitélio colunar simples, sendo responsável por revestir o interior do estômago, a partir das células mucosas superficiais, além de formar várias minúsculas invaginações, que são conhecidas como foveolas gástricas.
Essas fovéolas são visualizadas na microscopia como milhões de buracos ao longo do revestimento do estômago, correspondendo a cavidades que estão ligadas a diversas glândulas do estômago, permitindo que as secreções sejam lançadas na luz do estômago. As fovéolas gástricas, assim como as glândulas gástricas, são constituídas principalmente por 3 tipos celulares: as células mucosas, células parietais e células principais. Em relação à temática do trabalho no estômago, assim como discorrido anteriormente, também terá a produção da aptocorrina, que é essencial para a captura inicial da vitamina B12 circulante, garantindo a formação dos complexos cobalamina-aptocorrina. Nesse contexto, como foi abordado previamente, as células parietais vão ter também uma grande importância em relação à absorção da vitamina B12. Essas células, conhecidas como oxínticas, são altamente acidofílicas, permanecendo com coloração rosa na microscopia, possuindo núcleos centrais e arredondados. Além disso, elas são responsáveis pela secreção de ácido clorídrico e pela produção do chamado fator intrínseco. Este último é uma glicoproteína indispensável para a absorção da vitamina B12 ocorrer, pois, ao se ligarem, formam um complexo resistente às enzimas proteolíticas da luz intestinal. Após a mucosa, terá a camada submucosa, que é constituída de conjuntivo denso desordenado, porém, apresenta em sua extensão uma transição entre o tecido conjuntivo frouxo para o denso. A submucosa é responsável por formar a túnica submucosa. Além da presença dos vasos sanguíneos e linfáticos, vai ser encontrado o chamado plexo nervoso da submucosa, também chamado como plexo de Meissner, que possui inúmeras terminações nervosas, correspondendo a uma estrutura organizada responsável por melhorar a inervação do tecido e sendo muito importante também no processo de digestão. Posteriormente à submucosa, terá a porção muscular externa do estômago, que, diferente dos outros órgãos do tubo digestório, apresenta 3 camadas: oblíqua interna, circular média e longitudinal externa. Na interna, as fibras estão em disposição circular, sendo visualizadas longitudinalmente no corte histológico. Já na média, as fibras estão dispostas longitudinalmente. A camada externa será extra neste órgão, devido ao fato de o estômago ser responsável pelo processamento químico dos alimentos. Então, caso os alimentos não cheguem triturados, ou seja, a trituração mecânica realizada pelos dentes não ter sido totalmente eficaz, será necessário a contração muscular para completar a degradação desses alimentos. Quando essas camadas contraem, são formadas rugas na mucosa e na submucosa. Por fim, pelo fato de o estômago residir dentro da cavidade abdominal, vai possuir externamente a camada muscular uma camada de tecido conjuntivo, que será revestida por um epitélio de revestimento externo que corresponde a um epitélio pavimentoso simples, chamado de mesotélio. Esta camada vai ser denominada de serosa gástrica. Por fim, o complexo chega ao intestino delgado. Esse órgão apresenta sua mucosa constituída pelos tecidos já ditos. Seu epitélio de revestimento é classificado como simples cilíndrico com microvilosidades e células caliciformes. Tal especialização de membrana são invaginações e evaginações do tecido epitelial, permitindo uma maior superfície de contato e, com isso, uma maior absorção de nutrientes. Existem as vilosidades intestinais, que aumentam 8 vezes mais a superfície, e as microvilosidades, que aumentam 20 vezes mais. Em relação à lâmina própria, classificada como tecido conjuntivo frouxo, observa-se a presença de glândulas intestinais, capilares sanguíneos do tipo fenestrado, o que facilita a passagem dos nutrientes absorvidos, e capilar linfático central, por onde também entram esses nutrientes. As células da camada muscular lisa da mucosa acompanham esse capilar linfático, impulsionando a linfa para os vasos linfáticos da submucosa,
além dessas células permitirem pequenos movimentos que facilitam a mistura do alimento com as enzimas, por exemplo, com a enzima pancreática que será citada futuramente. Dessa maneira, sua submucosa, classificada como tecido conjuntivo denso desordenado, apresenta nódulos linfáticos conhecidos como GALT, que, na região do ilho, o conjunto desses GALT formam a placa de Peyer. Ademais, toda túnica submucosa possui glândulas que, por sinal, são bem nítidas, e ela também apresenta o plexo de Meissner, garantindo a inervação e sensibilidade. Em seguida, teremos a presença da túnica muscular, classificada como tecido muscular liso na maior parte. Essa túnica é dividida em duas camadas, uma interna, com fibras em disposição circular, e outra externa, com as fibras dispostas longitudinalmente. Nesse tecido, existe o chamado plexo nervoso mioentérico, ou plexo de Walmesch, que corresponde a gânglios nervosos do sistema nervoso periféricos localizado entre as camadas musculares. Com isso, é possível a realização dos movimentos peristálticos, o que garante a mistura do quimo com as substâncias digestivas e o fator intrínseco, além de favorecer a propulsão do quimo em direção ao cólon. Em relação à última túnica do intestino, grande parte do órgão é constituída de túnica serosa, ou seja, face visceral do peritônio, já que o intestino reside dentro da cavidade abdominal. Ela apresenta uma fina camada de tecido conjuntivo recoberta por um epitélio pavimentoso, simples ou mesotélio. O intestino delgado apresenta o duodeno como a primeira parte do intestino. Nessa região, o complexo cobalamina-aptocorrina é desmembrado devido à aptocorrina ser degradada por enzimas pancreáticas. Em seguida, a cobalamina se liga ao fator intrínseco, formando um complexo cobalamina-fator intrínseco. Na última parte do intestino, no ilho, o complexo cobalamina-fator intrínseco é absorvido por endocitose, conhecido como um tipo de transporte ativo. Isso ocorre quando ele se liga a receptores. No enterócito ileal, o fator intrínseco é degradado e a cobalamina é liberada para o plasma, que são transportadas pelas proteínas de transporte denominada transcobalaminas ou simplesmente TC. A vitamina B12 poderá ser transportada para o fígado e dentro da célula será metabolizada em duas coenzimas, sendo elas adenosilcobalamina e metilcobalamina.